É cada vez mais comum que, ao pedir um procedimento cirúrgico pela operadora de plano de saúde, você passe por uma junta médica. Ou seja, seu médico prescreve um procedimento cirúrgico e a operadora de saúde diverge e manda então para um terceiro, para um profissional que, em tese, deveria ser imparcial e avaliar o caso dentro de uma junta médica. Mas como é que funciona isso na prática? O que tem acontecido quando esses pacientes submetem seus casos, por exemplo, a juntas médicas? Eu vou explicar para vocês agora como professor de Direito e advogado. Acompanhe. Olha, em tese, nos primórdios, quando surgiu a história de se fazer uma junta médica pela operadora de plano de saúde, a ideia era até boa. Eu vou explicar como era antes. Antes era basicamente o seguinte: a operadora de plano de saúde tinha lá um médico e, ao receber o pedido do paciente, a operadora de saúde analisava e dizia: divirjo da indicação desse procedimento ou desse material e olha, nós dois, em conjuntos, vamos escolher um terceiro para que faça então a análise do caso. Acontece que isso não é mais bem assim. Como é que é hoje? Hoje, basicamente, a operadora de plano de saúde manda para o médico de confiança do paciente uma lista de profissionais, ele tem que escolher um desses profissionais e um desses profissionais é quem será o que a gente chama de terceiro desempatador. Bom, na prática, acho que fica meio intuitivo dizer o que acontece, né? Acontece que, em parte expressiva desses casos, o que faz a operadora de plano de saúde é fazer a recomendação, por exemplo, de profissionais terceiros para a junta médica que estejam basicamente alinhados e em acordo com os interesses da própria operadora de plano de saúde. E aí o que acontece? O paciente fica no meio desse imbróglio. O médico de confiança do paciente faz a indicação de uma cirurgia ou de um material específico e, consequentemente, a operadora de saúde diverge. Às vezes diverge, inclusive para ganhar tempo. Não raramente a gente percebe muito claramente que às vezes diverge para que ela possa adiar o custeio daquele procedimento cirúrgico, e aí ela termina indicando ali uma lista de profissionais que o médico, às vezes, sem ter muita opção, vai escolher um deles e vai dizer, bom, é quase tudo a mesma coisa, porque na maioria dos casos que eu tenho visto, por exemplo, todos os profissionais que foram indicados pela operadora vão terminar ali de alguma forma tendo algum tipo de vínculo ou com a operadora de plano de saúde, ainda que indiretamente, ou sendo associado de uma equipe que opera com aquela operadora de saúde. De forma que o parecer da junta médica hoje, com todo respeito, me parece um parecer absolutamente enviesado. E tenho dito isso dentro das minhas críticas nas aulas de pós-graduação. Eu sou professor de pós-graduação da USP de Ribeirão Preto, na pós-graduação de Direito Médico Hospitalar, em São Paulo, em Recife, e eu tenho dito, por exemplo, que esse sistema de junta médica estabelecido pela ANS me parece um sistema bastante equivocado e ultrapassado. Ele mais tem causado problema aos pacientes de planos de saúde do que soluções especificamente. Bom, Elton, mas e aí? Aí veio lá um parecer da junta médica contrário à realização da minha cirurgia. Veio um parecer da junta médica dizendo que aquele material que o médico recomendou especificamente não deve ter cobertura pelo plano de saúde. Olha, o que é muito importante quando isso acontece, e é comum que isso aconteça, é que o médico que você escolheu se responsabilize tecnicamente pela indicação que ele está fazendo. É muito importante que o médico te auxilie e esteja com você nesse momento fazendo o quê? Um relatório assinado por ele explicando as razões pela qual a posição da junta médica está equivocada no caso. Então o médico pode fazer o quê? Ele pode fazer um documento explicando, olha, a junta médica não avaliou os exames adequadamente, a junta médica não avaliou o paciente presencialmente, a junta médica deixou de considerar os aspectos XYZ. A junta médica retirou daqui da lista de materiais o material X e esse material é extremamente importante por tal motivo. Enfim, é importante que o médico faça um relatório rebatendo a junta médica. E aqui, fazendo uma brincadeira, a gente separa os homens dos meninos. Com todo respeito a inclusive os meus alunos médicos, e dou aula para alguns deles, é extremamente importante que, se você é médico e estiver vendo esse vídeo,
você então faça ali tecnicamente um bom relatório explicando para o paciente e eventualmente, até pensando que eventualmente esse relatório poderá ser levado à justiça, as razões pela qual esse procedimento cirúrgico, na forma como você recomendou, é tão importante, a razão pela qual você tem razão, a razão pela qual aquele material que está sendo recomendado é sim relevante ao caso daquele paciente. Sem esse relatório, fica sempre muito mais difícil ao paciente buscar a justiça ou até eventualmente reclamar dentro da ANS, que em casos como esse sequer costuma botar a mão. Tendo feito junta médica, a ANS não costuma mais botar a mão nesse tipo de caso, de forma que, invariavelmente, esses casos vão ter que parar na justiça. E aí, veja, de um lado temos um médico dizendo uma coisa, de um lado temos dois médicos dizendo outra, e um juiz que não conhece nenhuma das partes terá que tomar uma decisão aqui dentro. Bom, o que eu posso dizer? Olha, como advogado e como professor, eu costumo dizer o seguinte: tenho contato com muitos juízes, converso bastante com eles a respeito desse tipo de questão, e o que eles me dizem sempre é que o que eles fazem muita questão mesmo é disso: ler o relatório do médico que é feito rebatendo a junta médica, rebatendo tecnicamente as razões pela qual a junta médica está equivocada. Não basta, por exemplo, o médico dizer: tenho razão naquilo, reforço a minha indicação antes tal. É preciso que ele analise a questão da junta médica e diga claramente: olha, tem um equívoco na análise da junta médica, deixou-se de considerar os aspectos X, pretende que se faça a cirurgia de um modo mais inseguro, pretende-se que faça esse procedimento de uma maneira que se coloque o paciente em maior risco, e explicar essas questões todas. Se a divergência de material, fazer um relatório dizendo: o material X é importante por tal coisa, o material Y é essencial pelo motivo tal. Tudo isso é bastante importante a fim de que esse paciente possa aí buscar socorro, se o caso, na ANS, que não costuma resolver, mas que pode sim ser acionada numa situação como essa, é normal, e se o caso, buscar auxílio da própria justiça. Veja, é importante que esse relatório, se possível inclusive, tenha ali as opiniões técnicas, os estudos técnicos que levaram à recomendação. Vamos supor, por exemplo, que o médico está dizendo que o material X é melhor que o material Y, né, que é ofertado pela operadora de saúde. O paciente leigo e o juiz, né, que num primeiro momento também vai ter que tomar a decisão disso, ele não sabe qual material é melhor, mas ele pode ter contato, por exemplo, com um estudo que o médico cita dizendo por que isso é melhor do que aquele outro. Por que isso deve ser fornecido em detrimento dos demais tratamentos, por exemplo, né? É importante dizer o seguinte: a junta médica foi absolutamente desvirtuada ao longo do tempo. Ela deveria servir originalmente apenas para que a gente entendesse se o paciente tem ou não a doença, se ele está ou não indicado a um procedimento cirúrgico, porque quem define na prática os materiais que devem ser utilizados na cirurgia é o médico de confiança do paciente. Mas, evidentemente, essa escolha do médico no uso dos materiais, no uso dos equipamentos necessários para a realização do procedimento, atende um critério técnico. E por isso é tão importante que, embora seja um médico quem decide, ele não decide isso do nada, ele decide isso em acordo com a ciência, e o relatório médico vai ter que dizer o porquê que cientificamente, tecnicamente, é tão importante esse material ou essa cirurgia ser executada com essa técnica, dessa forma, dessa maneira. É muito comum e constante que casos como esse terminem parando na justiça. Como advogado, tenho diversos casos, como professor de direito, costumo discutir casos assim em sala de aula, e sempre a gente vai cair basicamente no mesmo ponto, que é a qualidade do relatório médico, que rebate a junta, que rebate ali a conclusão da forma como foi feita a junta médica. Isso é extremamente importante para que um juiz entenda e confie eventualmente que por trás disso não há nenhum outro interesse que não seja o de tratar o paciente especificamente. Que por trás da discussão de qual é o procedimento cirúrgico ou qual é o material, não exista qualquer outra discussão que não seja o melhor benefício para o doente, porque é isso o que verdadeiramente importa.
Eu espero ter ajudado você com esse vídeo e espero ter sido útil. Qualquer coisa, deixe seu comentário, fala conosco. Para a gente é sempre um grande prazer poder interagir, entender as histórias, conhecer os casos e, claro, se você conhece alguém que está passando por esse tipo de situação, encaminhe esse vídeo. Encaminhe esse vídeo, de repente, até para o seu médico, especificamente, a fim de que ele possa entender as razões pela qual é tão importante que ele se comprometa com você ao fazer um bom relatório médico, rebatendo ali a junta. Saúde, que tudo fique bem e até o próximo vídeo.